Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Pode Atualizar, o podcast da família Te Atualizei. Eu sou o Max Cardoso. E eu sou o Laudelino de Oliveira Lima. E, Max, hoje nós temos uma convidada aqui que eu acho que vai trazer muitas informações interessantes para quem é da família, para quem tem uma menina dentro de casa e fica pensando assim, poxa, como que eu vou preparar a minha filha para esse mundo maluco que está aí fora? Né, Max? Exatamente. Eu acho que muita tia do Zap deve olhar ela nas redes sociais e falar assim, eu queria tanto que minha filha fosse assim. Seja muito bem-vinda, Eduarda Campopiano. Oi, gente. Muito obrigada pela puxação de saco. Mas, bom, estou muito feliz pelo convite. Eu adoro participar de tudo com vocês. Vocês são ótimos. E é isso aí, vamos lá. Não, mas Duda, falando sério, você não assim, recebe essas mensagens, não, das tias do Zap? Olha, infelizmente eu recebo. Eu fico muito triste. Assim, nossa, é uma coisa que me deixa muito chateada. Eu acho a coisa mais triste do mundo. Você receber mensagem de uma mãe falando, eu queria que a minha filha fosse como você. De pais também, não só mães. Eu acho muito triste. Infelizmente eu recebo. O ideal seria que eu não recebesse. O ideal seria as pessoas falando, você parece com a minha filha. Esse seria o ideal. Mas é para isso que a gente está trabalhando. Concordo. Duda, a gente sempre começa aqui no Pode Atualizar querendo saber sobre a pessoa, né? Então a gente queria saber sobre você, sua origem, sua família, né, sua formação. Como é que surgiu aí, como é que foi o começo da vida da Eduarda Campopiano? Olha, agora, 2024, eu tenho 20 anos, eu faço 21 em julho, mês 7, dia 22, e eu vivi a minha vida inteira na cidadezinha do interior de São Paulo, Itatiba. Eu nasci em Campinas, que é ali do ladinho, nasci na Unicamp, inclusive, reduto da esquerda, e nasci no hospital da Unicamp. A única área que presta daquela faculdade é a área da medicina e da biologia, porque de resto é puro suco de militância. E eu nasci lá, vivi em Itatiba a vida inteira, uma cidade pequena, começou a crescer agora que passou dos 100 mil habitantes. E nos últimos 4 anos, a minha família decidiu se mudar para a praia. Veio eu, minha mãe, meu irmão. Depois, meu namorado veio junto. A gente mora aqui em casa. E a minha formação é o ensino médio. Eu não terminei faculdade nenhuma ainda. Eu estou fazendo ciências políticas pela Anhanguera. Mas, como eu fiquei muito corrida agora, esse final de ano, eu dei uma trancada no curso. Eu pretendo destrancar ele em julho, porque eu fiquei muito corrida agora e aí eu não estava conseguindo acompanhar as aulas direito. Como é à distância, decidi trancar. E a partir porque, infelizmente, o diploma às vezes é importante. E é isso, gente. Assim, minha vida é uma vida simples. Eu moro num apartamento simples, um apartamento pequeno, moro com a minha mãe, com meu namorado, meu irmão se mudou. E vivo de palpitar na internet, é isso que eu faço. Só que para você palpitar na internet, é o que eu costumo dizer, ninguém consegue dar o que não tem. Então, para você dar algo para a internet, você ingeriu alguma coisa. Fala um pouco do que você gosta de ler, da sua trajetória literária, como que esses conteúdos entraram em você. Olha, você tocou no ponto certo, leitura, né? Aqui atrás dá para ver um pedacinho da minha estante. Eu tenho essa daqui, ela tem umas 5 prateleiras, tem mais uma ali do lado. Eu sou uma pessoa que lê muito. Eu sempre li muito, porque quando eu era muito pequena, a minha família sempre passou por uns perrengues financeiros muito grandes. Houve época da gente realmente depender de Bolsa Família e cesta básica. A coisa foi se acertar para a gente quando eu já tinha uns 13 anos, porque até então era assim, o nosso apartamento em Itatiba era daqueles programas de habitação da Caixa Econômica. Então, assim, é um obo o apartamento. Então, minha mãe nunca teve dinheiro para ficar me comprando brinquedos e telefoninho e tablet, isso e aquilo, e televisão, e assinar canal para criança ver desenho e tudo mais.
Então, até certa idade, eu cresci meio afastada das telas, meio que de forma compulsória, porque não tinha como ter tela para mim em casa. A gente não tinha grana para isso, né? E o que minha mãe fazia? Gibis, livrinhos, ela ia em sebo, pegava livro infantil, ela ia na banca de jornal, comprava gibi da Turma da Mônica, gente. Eu lembro que quando eu tinha 8 anos, ela achou um livro na banca de jornal das fábulas de Êxopo. E ela comprou para mim, porque eu gostava muito de bicho, né? E as fábulas, elas pegam a criança por isso. Então, eu comecei a ler desde muito pequena, justamente por causa dessa influência da minha mãe. E se vocês estiverem ouvindo um ruído de fundo, eu peço desculpas para vocês, tá? Eu comecei a ler muito cedo, justamente por causa dessa influência da minha mãe. E isso foi se alastrando. Chegou numa época que a nossa situação financeira já estava ótima, quando eu já tinha ali meus 13 anos. A gente já tinha tudo, já tinha videogame, já tinha televisão em casa, já tinha canal pago, assinatura, Netflix e tudo mais. E eu ainda estava lendo, porque eu desenvolvi esse gosto. E eu permaneço lendo muito até hoje. Eu estou muito orgulhosa de mim mesma, porque esse ano, a gente está no dia 9, 10, eu acho, eu já li 2 livros, então já estou num ritmo melhor do que eu estava no passado. E assim, para mim, a leitura ela é tanto passatempo quanto trabalho, porque é isso que você falou, Aldelino. Se eu passo informação para as pessoas, eu preciso ter tido acesso a essa informação. E, para mim, a melhor fonte de acesso à informação é a leitura. Eu tenho livro sobre tudo. Eu consegui a minha livraria ano passado, né? Junto com a Sedete. Então, todos os livros que a Vídeo Editorial publica novos, eles me mandam. Os livros que a Eclesiai, a Sétimo Selo, todas essas marcas publicam, eles mandam para mim. Então, graças a Deus, eu consegui ter acesso à leitura. Eu tive uma família que me incentivou muito a ler, e a ler os livros certos, né? Porque também não adianta nada você viver de ler de tranqueira, viver lendo A Culpa é das Estrelas por aí. Você pode até ler de vez em quando, mas você viver disso não vai te ajudar muito. Agora, justamente o fato de eu ler tanto, que inclusive facilita a minha comunicação, né? Eu me considero uma comunicadora, eu acho que eu me comunico bem, eu falo bem e eu escrevo muito bem. Isso também se dá por causa de leitura. Então, eu acho que se a gente for falar de algo que os pais possam fazer para os filhos para começar a colocar eles no caminho certo, é dar livro para os filhos. Ah, mas o meu filho não gosta de ler. Por culpa de quem, não é mesmo? Está na hora de correr atrás do prejuízo e começar a incentivar essa leitura de uma vez. E com livros decentes, né? Livros decentes. Tem muitos perfis na internet que indicam leituras incríveis para crianças, para adolescentes, para jovens adultos. E é muito importante, gente. Leitura muda a vida. Eu comecei a fazer posts no Instagram por causa de leitura. Eu li o livro da Ana Campanholo. Eu só não pego ele agora porque ele está bem longe. Mas eu li o livro da Ana Campanholo, O Feminismo, Perversão e Subversão. Foi o primeiro livro técnico que eu li na minha vida. Tem uns 3 anos que eu li ele. E eu li aquilo, ele explodiu a minha cabeça. E eu falei, cara, eu preciso espalhar essa informação. Preciso espalhar para o máximo possível, porque não é todo mundo que vai pegar para ler um livro de 400 páginas. Então, eu vou espalhar isso pela internet. E foi aí que eu comecei a produzir conteúdo, por causa de um livro. Um dia, eu cheguei na minha mãe... Nossa, passou um motoqueiro aqui, pelo amor de Deus. Um dia, eu cheguei na minha mãe e falei para ela, mãe, o que você acha de eu postar um vídeo sobre o tema tal, tal, tal? Eu lembro que foi sobre aborto o vídeo, com informações que eu peguei no livro. E ela falou, acho bom, Duda. Vai lá, traz para eu ver e posta. Gravei o vídeo, levei para ela ver, ela adorou, postei e deu certo. Então, se eu estou aqui hoje, conversando com vocês, conhecendo tanta gente incrível, trabalhando com tanta gente fantástica, ajudando, tentando influenciar tantas pessoas, foi justamente porque eu decidi ler um livro técnico um dia. Esse livro abriu a minha cabeça e, hoje em dia, basicamente, a minha vida é ler e falar para as pessoas o que eu li. Duda, você diria que esse foi o livro que redipilou você, assim, o livro que Sim. te despertou? Com certeza, com certeza. A Ana, eu sempre falo que, assim, conversar com a Ana é uma coisa que me dá ataques de fã até hoje, né? Eu acho ela, assim, maravilhosa. Eu acho que ela é uma das melhores deputadas que o Brasil tem, porque, além de ela ser muito ativa politicamente, como liderança no PL Mulher, como liderança regional, ela manda as verbas corretas para as instituições corretas, ela ajuda com compra de viatura, ela inspeciona escolas e tudo mais. Além dela fazer esse trabalho político dela, ela é um dos poucos políticos nesse país que se importa de verdade com o trabalho de base. Elabora cursos fantásticos. Eu tenho todos os cursos dela, eu fiz todos os cursos dela.
são incríveis. Ela publica livros, ela tem mais de um livro publicado, sabe? Ela tem uns 4, 5 livros publicados. Ela está escrevendo mais. Não são livros caros, são livros acessíveis, com conteúdo sensacional. Ela dá muita palestra, ela dá aulas presenciais ali com a galera da região dela, vivem chamando ela para palestrar. Ela organiza evento. Então, assim, ela é uma deputada extremamente importante. E o livro dela foi, que nem o Max falou, foi o que me redipilou. Eu sabia que feminismo e toda essa questão não prestava, mas eu não sabia discorrer sobre o porquê que não prestava. Para mim não prestava porque eu vejo elas por aí e eu acho elas otárias. Mas depois que a gente conhece toda a base histórica da coisa, a nossa cabeça explode. E isso fez eu perceber que a situação é muito mais grave do que parece na maioria das vezes. É um negócio muito profundo, que a gente precisa trabalhar com muita paciência para conseguir reverter de alguma forma. Eu já fui feministinha, eu tive minha fase, e é difícil você tirar a pessoa dessa fase, né? Graças a Deus, minha família conseguiu me puxar para fora. Mas a maioria das famílias não consegue justamente porque não sabe como. Então é por isso que esse tipo de livro, que esse tipo de conteúdo é tão importante. E como que você chegou no livro? Você lembra? Assim, foi por acaso? Como é que você chegou nesse foi a livro? minha mãe também. Minha mãe, na verdade, até certo ponto, a minha mãe foi muito mais acostumada com política do que eu. Né? Eu lembro que quando teve a facada do Bolsonaro, em 2018, ela ficou maluca. Não, porque agora eu só quero saber de política. Aí, quando eu fui ver, ela estava vendo os vídeos do Olavo de Carvalho, ela estava assistindo, na época, o Nando Moura ainda prestava, ela assistia o Nando Moura, né? E aí ela começou a ver a Bárbara mesmo, que eu te atualizei, ela começou a acompanhar toda essa galera e ela ficou sabendo da Ana. E ela falou para mim, Duda, você conhece esse livro aqui? Eu falei, não conheço, eu vou passar para comprar para você. Eu lembro que a gente comprou na livraria da Paula Marisa, a gente comprou, que ela também Que tem. legal. E a gente comprou esse e o 1984. Ela comprou de presente para mim e chegou. Eu li os dois juntos. E foi aí. Foi a minha mãe me indicando o livro dela mesmo, para vocês verem, mais uma vez, como é importante você ter pais presentes na educação dos filhos. É, assim, muito, muito, muito importante. Muito bom. Eu sou escritor, né? Tem alguns livros publicados já. E, inclusive, tem um atrás de você aí, um 964, O Elo Perdido, eu ajudei na pesquisa e na publicação. Aí do Abranches, do Mauro. Né? Tá atrás do meu Bolsonaro de crochê. Aquele ali, né? Esse aí. Esse aí, o 964, Você vai ver meu nome ali nos agradecimentos. Eu não li ele ainda, mas eu preciso ler. Cuidado. Você vai se surpreender. Tem muita coisa interessante nele ali, por exemplo, tem uma descrição de uma operação chamada El Toro, que quando aconteceu a contra-revolução lá de 64, pegou de surpresa o Brasil, a inteligência americana, a KGB, pegou de surpresa todo mundo, que foi um movimento a partir do Olímpio Mourão, lá de Minas Gerais, que meteu a tropa na estrada e veio acabar com a bagunça. Então, a STB, o Brasil tinha rompido relações com a União Soviética. A STB, ela criou uma operação chamada El Toro, olha só a descrição da operação: fazer com que a imprensa noticie que houve uma participação americana em 64. A gente até hoje escuta repórter falar disso, a gente vê livros sendo publicados sobre isso, e a gente tem um documento de fonte primária falando que foi tudo uma operação de desinformação russa dita pelos russos. Nós fizemos uma operação, funcionou, tal. Aí eles contam como pagaram, né? Então, é tão importante, né? Porque nessa vida você pode aprender de algumas maneiras, né? Uma é através da sua própria experiência. Você sofrer, você aprender, você suar lá, chorar, tal. Você aprende. A outra é você observar as pessoas do seu entorno, observar o que está acontecendo no mundo. A outra, que eu acho que é a melhor de todas que nós estamos falando, que é a máquina do tempo, que a gente consegue falar até com pessoas que já morreram, que é a literatura. Então, eu queria te perguntar é o seguinte: quando alguém chega para mim e fala assim, olha, meu filho, minha filha, não gosta de ler, o que eu dou para ele ler? Aí você tem que perguntar quantos anos ele tem, tá?
E é bastante comum, às vezes chegam mulheres que leram algum livro meu e falam assim, eu queria que meu marido lesse. Meu marido não gosta de ler, só quer saber de futebol. Como é que eu faço para que ele comece a leitura? Então, eu tenho alguns livros que eu sempre recomendo para algumas situações. Então, por exemplo, se eu chegar para você e falar assim, Ana, a minha filha tem 15 anos, que livro que você recomendaria para que ela goste de livro? Olha, um livro que eu recomendo para pessoa que não gosta de ler, que eu sempre falo que para mim foi uma leitura deliciosa, isso se a gente estiver falando de literatura, né, e não de livros técnicos. Eu sempre recomendo as Crônicas de Nárnia, porque é uma leitura fácil, só que é uma leitura deliciosa. Eu li a primeira vez Crônicas de Nárnia tem pouquíssimo tempo, e eu passei o livro inteiro sorrindo. É um livro lindo, é um livro feliz, é uma leitura legal, as histórias vão se conectando, você vai ligando as linhas do tempo, você vai fazendo, então foi por isso que isso aqui aconteceu. E é incrível, e além de tudo, ainda é um livro que transmite valores muito bons, valores muito importantes, né? E, assim, eu sempre gostei muito do filme, então até é interessante a pessoa até assistir o filme antes, porque ela vai ficar com vontade de saber mais sobre a história, porque os filmes não contam o final da história, né? Eles pararam com a franquia de filmes no meio. Então, eu sempre recomendo esse livro se a pessoa estiver interessada em literatura, né? Porque, às vezes, quando você quer acostumar uma pessoa a ler, não adianta você querer meter um livro técnico para aquela pessoa, um livro falando sobre história, ou, por exemplo, esses dias eu li um livro sobre... Eu tenho lido muitos livros sobre aborto recentemente, né? Eu li uns 4, 5 recentemente. E é uma leitura maçante, é uma leitura que fala muito sobre biologia, sobre anatomia e tudo mais. Então, não adianta você querer meter um livro desses numa pessoa que nunca foi acostumada a ler nada. A gente tem que colocar os pingos nos is. As pessoas que não gostam de ler, não gostam de ler porque nunca tiveram contato com a leitura. E agora que elas estão grandes, elas têm uma enxurrada de informação a mais para as quais elas dão prioridade acima da leitura. Porque a leitura é chato, ficar olhando para um monte de página, assim. Então, você precisa trabalhar um estímulo. E acho que o melhor estímulo é você dar para essa pessoa ler algo que vai ser divertido para ela ler. Agora, vamos supor que, por exemplo, a sua filha de 15 anos seja uma dessas que gosta de assistir podcasts true crime na internet, né? Aqueles podcasts que falam sobre casos sobrenaturais, sobre assassinatos, serial killers e tudo mais. Cara, também tem uma porrada de livro muito legal sobre isso, sabe? Tem livros explicando sobre, sabe, Ted Bundy, a história do cara, Assassino do Zodíaco, tem muita coisa, é só você ver o interesse do teu adolescente e você pegar alguma coisa que preste, né? Por exemplo, eu recebo muita mensagem de meninas falando, eu quero começar a estudar feminismo, mas eu nunca li nada. Pelo que você acha que eu começo? Eu sempre recomendo um outro livro da Ana, que é o Guia de Bolso para Mentiras Feministas, que é um livro menorzinho, ele é mais curto, a linguagem dele é mais simples, ele é mais fácil de entender. A pessoa começa por uma leitura que ela vai conseguir absorver, que vai ser prazerosa para ela não vai parar. Agora, se você quiser começar a botar a pessoa para ler, metendo, sei lá, um Fyodor Dostoiévski na mão da pessoa, ela nunca mais vai relar num livro na vida, né? Então, tem que ter muito tato. Agora, se você não quer ter esse problema no futuro, quando o seu filho for um adolescente, a melhor coisa que você faz é, por exemplo, meu filho tem 3 anos, livro para ele. Se ele não sabe ler, óbvio que ele não sabe ler, ele tem 3 anos, senta você com o seu filho, lê a história para ele. Era isso que a minha mãe fazia para mim. Eu aprendi a ler com 5 anos. Até então, tudo que eu lia era a minha mãe lendo, e depois ela pedia para eu explicar o que ela tinha lido, né? A minha mãe sempre trabalhou em casa, ela sempre foi autônoma. Por exemplo, hoje em dia ela é professora, ela dá cursos de bonecas e tudo mais. Então sempre foi uma vida simples, ela sempre ficou em casa. O meu pai é caminhoneiro, então ele era quem saía, ela fazia todo o serviço em casa. E ela lia para mim, e depois que ela terminava, ela falava, ok, agora me explica o que eu li. Podia ser uma historinha do Chico Bento e do Zé Lelé. Me explica o que eu li para você. Fala de novo. O que aconteceu nessa parte aqui? E depois que eu aprendi a ler, eu comecei a ler sozinha. E o que ela sempre exigia de mim quando eu lia sozinha? Leia em voz alta. Porque você lê em voz alta, você aprende a falar também. Você aprende a respeitar a pontuação, sinais. E acabou que eu leio em voz alta até hoje.
Ela sempre acha que eu tô falando no telefone. Quando ela vem no meu quarto ver, eu tô lendo. Porque eu leio muito mais alto o tempo inteiro. Então, a melhor coisa que um pai pode fazer para não passar pelo perrengue depois, de dizer que o meu filho não gosta de estudar, o meu filho não tem interesse por leitura, o meu filho não quer saber disso, o meu filho só fica na internet, só fica no videogame o dia inteiro, mas se você não quer passar por esse perrengue quando seu filho for adolescente, que fica muito difícil de você reverter, a melhor coisa que você pode fazer é introduzir os livros para ele quando ele for novo, ou ela, né? Assim, o mais jovem possível. Não existe arrependimento na leitura. Não existe. Muito bom. Duda, e na parte assim de entretenimento, que é uma pergunta que me fazem muito também, né? Eu vejo que os pais têm muita preocupação com o que os filhos estão assistindo, né? De séries, de filmes, de desenhos animados, né? O que você recomenda quando te perguntam isso? Olha, é bem difícil, tá? Desenho animado hoje em dia é uma coisa que tá dificílima. Eu assisto muitos, eu ainda gosto de assistir desenho, né? Esses dias, junto eu e meu namorado, eu assino a Brasil Paralelo, né? E a Brasil Paralelo tem uma programação de desenhos animados muito seguros para criança e que também são legais para você assistir se você for mais velho. Esses dias, eu não sei se ainda tá lá, mas na época tava. A gente assistiu Tintim, né? As Aventuras de Tintim, o desenho bem antigo. É um desenho ótimo, o menino é um jornalista investigativo, sabe? Eu lembro que eu assistia quando eu era pequena, porque passava na TV Cultura. A TV Cultura, por muito tempo, foi um canal bom para desenhos, tá? Hoje em dia, eu sinceramente não sei como tá, e considerando quem manda na TV Cultura e tudo mais, eu nem recomendo, tá? Mas a Brasil Paralelo é uma boa opção, você assina a Brasil Paralelo, você tem acesso a muitos desenhos muito seguros, tem Pequeno Urso, tem Madeline, tem muitos desenhos antiguinhos, que são ótimos. As Trigêmeas era um desenho muito legal, eram desenhos que eu assistia quando eu era criança. Então, assim, é sempre importante o pai ver o que o filho está assistindo, sabe? Porque, às vezes, o desenho coloca a mensagem escondidinha, mas quando você vai ver, o teu filho já absorveu, porque quando ele é criança, ele absorve qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho 2 sobrinhos, né? Na verdade, tenho 3. É que uma tem 1 ano só, então ela nem assiste nada ainda, ela só escuta musiquinha. E, enfim, os meus 2 mais velhos, meus 2 sobrinhos mais velhos, o menino tem 11 anos, a menina tem 14. A minha irmã é muito diferente de mim. Eu diria que minha irmã é o oposto de mim. Pensa eu, ao contrário, 19 anos mais velho. É a minha irmã. E, infelizmente, os meus sobrinhos consomem um conteúdo que eu acho completamente imbecil, né? Eu acho completamente imbecil. Esses dias eu fui ver, eles estavam vendo o vídeo do Lucas Neto. Infelizmente, eu não tenho nenhum poder sobre eles. Eu não tenho como virar e falar, para de ver isso. Porque a mãe deles vai dizer, não, deixa aí. Mas esse tipo de conteúdo, sinceramente, eu acho que criança tem que ficar longe do YouTube. Para ser bem honesta. Eu acho que a não ser que seja muito bem monitorado, por exemplo, quando eu era mais, assim, uns 11, 12 anos, eu assistia muito vídeo de Minecraft no YouTube. A minha mãe sabia o que eu estava assistindo, ela não me deixava assistir nada que tivesse palavrão, por exemplo, nada. Então, eram uns youtubers bem de boa, dos quais ela sabia qual era o conteúdo, porque ela estava sempre de olho. Eu não ficava fechada no meu quarto assistindo as coisas. Até eu ter uns 13 anos, era porta aberta, volume alto, para ela saber o que eu estou assistindo também. Essa história de privacidade, isso aí só a partir dos 13. Antes não tem que ter nada para esconder de pai e mãe. Então, é muito difícil. A melhor coisa que você faz é apresentar os clássicos, sabe? Ai, desculpa, gente, chutei vocês. A melhor coisa que você pode fazer é apresentar os desenhos clássicos, os filmes clássicos, filmes normais, sabe? E não aquela trama adolescente, que sempre vai ter um adolescente berrando com os pais, nervoso com a vida, querendo acabar com tudo, querendo fugir de casa e tudo mais, porque isso é complicado, porque isso molda o imaginário do adolescente, né? Eu cresci assistindo Senhor dos Anéis. A minha mãe colocou o Senhor dos Anéis para mim a primeira vez, eu acho que eu tinha uns 9 anos, sabe? É um dos meus filmes favoritos até hoje. Quando lançou o Hobbit, eu acho que eu tinha 12 anos, eu fui no cinema assistir, foi aquela coisa. Harry Potter é muito bom também. Não, o Harry Potter, tá? Animais Fantásticos, não. Animais Fantásticos já tem toda uma parada homossexual, enfim. Mas Harry Potter, a saga original, são acho que uns 8, 9 filmes, é muito bom, muito legal mesmo para criança. Tem muita coisa boa.
O que precisa são os pais acompanharem e tomarem cuidado dos próprios filmes das princesas da Disney. Não é um problema. Eu vi muita gente falando que não deixa o filho assistir as princesas da Disney. Pô, não é um problema teu filho assistir o desenho da Branca de Neve, sabe? Assistir Enrolados, da Rapunzel. Não é um problema. São clássicos adaptados, mas são clássicos. O problema é você colocar ele para assistir os filmes tipo que lançaram ano passado. Esses sim realmente estão problemáticos, mas os clássicos da Disney também não são um problema. Aquele Fantasia do Mickey, tem o filme dos vilões do Mickey também, que é um especial de Halloween, muito legal. É só tomar cuidado e optar pelos clássicos, porque, sinceramente, a Netflix, por exemplo, passem longe, tá? Porque, cara, tanto de desenho promovendo a agenda LGBT que tem na Netflix é uma coisa de louco. E aí você pensa, uma criança cresce assistindo desenhos onde tem criança trans, onde tem gente usando pronome neutro, onde tem casais homossexuais como pais dos filhos. Essa criança vai absorver essa informação e ela vai crescer achando que é normal. Eu sempre falo para todo mundo, quando eu era criança, a minha cor favorita era amarelo. Por que minha cor favorita era amarelo? Porque eu gostava de Charlie Lola, um outro desenho que também é ok o filho assistir. E no Charlie Lola, a Lola gostava de amarelo. E era o meu desenho favorito, então eu absorvi aquela informação e eu falava para todo mundo que minha cor era amarela. Então, se você bota uma criança para assistir um filme que tenha uma linguagem neutra, uma criança trans, ela vai absorver aquilo. E ela vai colocar aquilo na vida dela também como um padrão. E ela vai passar a enxergar esse tipo de coisa com uma normalidade que não existe. Não há normalidade nesse tipo de coisa. Mas há tentativa de normalizar. Então, é necessário passar longe desse tipo de desenho. Mas eu acho que é tudo uma questão de os pais tirarem um pouquinho de tempo para dedicarem no cuidado dos filhos. Porque muito pai acaba não fazendo isso. Bota o tablet, o celular na mão da criança, acha que porque ativou o YouTube Kids, a criança está segura, que não vai ter um conteúdo negativo. Vai sim, vai ter muito conteúdo negativo. Então, eu acho que é tudo uma questão de cultura quanto entretenimento. As músicas, por exemplo, são os pais tomarem cuidado e só prestarem um pouco de atenção. Não custa muito você prestar atenção, sabe? E os resultados são os melhores possíveis. Porque você vai ver, não adianta nada você ser um pai que chega em mim e fala, queria que minha filha fosse que nem você, mas você meteu a menina na creche na primeira oportunidade que você teve. Hoje em dia que ela é adolescente, ela estuda em escola integral, você não faz a mínima ideia de que tipo de música que ela ouve, você nunca pôs um livro para ela ler, ela cresceu assistindo besteira no YouTube, é óbvio que ela não vai ser, assim, algo demais. Ela vai ser aquelas crianças idiotizadas que a esquerda molda. Então, muito disso é responsabilidade dos pais. É só uma questão de prestar um pouquinho de atenção. Perfeito. Muito bom. Eu digo que a minha filha vai fazer 19 anos e eu sou um baita de um ditador, tá? Não, mas tá bom, tá ótimo. Tá ótimo. É assim, privacidade a minha só para trocar de roupa. Oi? Privacidade só para trocar de roupa. É assim, a minha mãe, ela sempre falou que, assim, eu não sou amiga da minha filha, eu sou mãe da minha filha. Óbvio que a gente a minha relação com a minha mãe é a melhor possível. Tudo que eu faço, eu pergunto para minha mãe. Tudo que eu faço, eu mostro para ela. Tudo, eu sempre quero saber a opinião dela. Ela é uma das pessoas que eu mais confio no mundo. Toda vez que eu vou viajar, eu tento levar ela junto nos eventos. Eu adoro a companhia da minha mãe. Hoje, que eu tenho 20 anos, ela é minha amiga. A mais próxima que eu tenho. Mas até então, enquanto eu era adolescente, não tinha essa de minha mãe é minha amiga. Não, minha mãe é minha mãe. A amiga é o que a gente faz na escola, que vem na nossa casa de final de semana. Isso é amigo. Agora, essa história das mães modernas, né, que elas querem ser muito amigas do filho, não, porque não pode gritar, não pode colocar muitos limites, não pode falar muito não, tem que trocar o não por outra palavra. Eles chamam de educação permissiva, educação respeitosa, né? A criança nunca levou um tapa na vida, sabe? Esse tipo de coisa não funciona. Simplesmente não funciona. Vocês como pais, vocês como mães, vocês precisam estabelecer limites. Não estou falando para ser aquele pai otário que reclama de tudo, que força o adolescente a fazer coisa que ele não quer, porque acha que ele deve, e que quer transformar o adolescente num produto do seu próprio desejo. Não estou falando isso.
Óbvio que cada indivíduo é um indivíduo com qualidades diferentes e cada um merece um tipo de atenção diferente. Por exemplo, teu filho gosta de nadar, mas você quer que ele jogue futebol. Então, ao invés de pôr ele na natação, você põe ele no futebol. Não, porque você quer e você é o pai. Não tô falando isso. Mas estabelecer limites. Tal horário é tal horário. Você não sai de casa a tal horário. Não quero você falando com tal pessoa. Não quero isso. Não quero, por exemplo, principalmente para as meninas, não quero você usando esse tipo de roupa. Não quero você saindo com esse tipo de moleque. Sabe? Esse tipo de coisa. O que eu vejo é que são pais que, primeiro, que não estão nem aí pro que o filho está fazendo, e depois que descobrem, ficam, ai, meu Deus, não errei. Mas aí você vai ver e cresceu dizendo que era amigo do filho. Não, porque meu filho me conta tudo que ele faz. Eu prefiro que meu filho beba na minha frente do que ele beba escondido, sabe? Esse clássico. Isso nunca dá certo. Esse tipo de coisa nunca dá certo. As pessoas precisam recuperar o pulso delas com os filhos. Eu cresci com a minha mãe, é uma pessoa muito rígida. Ela é uma pessoa muito rígida. Ela também é ótima. Também é ótima. Ela fala palavrão pra cacete, só assiste comédia o dia inteiro. Mas quando se trata da minha criação, ela sempre foi rígida, sabe? Ela sempre foi, isso você não faz, isso eu não quero, isso você não escuta, isso aqui você vai fazer. Sabe? Nada a ponto de me prejudicar e de suprimir as minhas vontades como indivíduo, as minhas necessidades, as minhas características como indivíduo. Não tô falando para você ser um pai otário, que não dá um pingo de felicidade na vida do teu filho. Tô falando só para você ser um pai. E não um colega de quarto. Ah, fulano mora na minha casa, sabe? Não, seja pai. Seja presente, seja mãe, seja cuidadosa. Preste atenção no que o seu filho faz e imponha limites, sabe? Por exemplo, eu sempre falo que eu sou uma pessoa que começou a namorar cedo. Eu tô com o meu primeiro namorado desde o dia que a gente se conheceu. Tenho 20 anos, a gente começou a namorar com 13. A maioria das famílias não aceita um relacionamento com 13 anos. Eu sempre falo que esse foi o auge do liberalismo na minha mãe. Ela viu meu namorado, ela gostou muito dele, ela falou, ok, esse aí eu deixo você namorar. Deu certo, sabe? Mas se não fosse ele, ela nunca foi o tipo de pessoa que aceitava eu sair por aí para rolê só com menino. Agora, eu vejo muita gente, principalmente nas escolas em que eu estudei, que as meninas solteiras saíam por aí de noite para ir no shopping com 4, 5 meninos, ficava com todos, voltava para casa tarde, e os pais, ai, como é difícil controlar minha filha, né? Pô, pelo amor de Deus, coloca um pulso aí, sabe? Então, sei lá, o que eu percebo é um pouco de má vontade, às vezes, sabe? As pessoas têm preguiça de investirem tempo na criação dos filhos. Isso precisa acabar. Muito bom. Duda, falando agora um pouco do seu trabalho nas redes sociais, questões da política, eu fico imaginando o quanto de ataque que você deve sofrer. Você sofre muito ataque lá? O tempo todo. Inclusive, é justamente por causa da quantidade de ataques que eu sofro que eu costumo não expor a imagem da minha família. A minha mãe, por exemplo, tudo bem. Minha mãe não liga se o pessoal for no perfil dela xingar ela. Até porque foi ela que me incentivou a começar tudo isso. Então, foto com a minha mãe, isso ela não liga de postar. Agora, você entra no meu perfil, você não vai ver uma foto minha com meu namorado. Fazem 7 anos que a gente tá junto. Eu não posto foto com ele em lugar nenhum. Por quê? Porque quando eu posto, as pessoas vão atrás dele para encher o saco. As pessoas que me atacam vão atacar ele. Quando eu posto foto com, por exemplo, estou numa festa, postei uma foto, eu não marco ninguém. Porque as pessoas vão atrás de quem está marcado na minha foto para ir xingar. Né? Esses dias eu fiz um post no Twitter. O Twitter é um esgoto, né? O Twitter é o fundo do poço, mas é importante a gente usar. Eu fiz um post, eu fui no evento da... Foi o evento da Brasil Paralelo? Não, foi quando eu fui gravar a Redcast. A última vez que eu fui no Redcast. Foi eu, uma amiga minha e uma outra amiga minha. Eu postei foto com as duas, né? Cara, o que as pessoas caíram de pau em cima delas, a galera do Twitter, que foram no perfil delas para xingar e tudo mais, acabou que para elas deu certo, porque uma delas já é produtora de conteúdo e a outra decidiu começar. A minha amiga Ellen, depois que tanta gente foi dizer para ela que ela não podia ser preta e de direita, porque olha aí, olha com quem você tá andando, esse pessoal deve te odiar quando você vira as costas. Você é preta, por que você se presta esse papel? Aí ela falou, é mesmo? Então calma aí. Começou a fazer conteúdo no Twitter agora, já desbloqueou a monetização,
tá indo super bem. Mas a maioria das pessoas não lida bem com esse tipo de ataque. Então, quando eu converso com amigos meus ou com gente da minha família que não é metida nesse círculo de política, as pessoas perguntam para mim, nossa, mas como é que você lida com isso? Esses dias a minha irmã, ela viu uma briga que estava rolando comigo no Twitter, que eu me meti numa briga com um travesti, e foi uma briga gigantesca, de milhões de visualizações, e acabou que chegou na minha irmã. E ela falou para mim, nossa, Duda, mas tá tudo bem? Né? Tipo, nossa, é muita gente falando de você, né? Tá tudo bem, sabe? Graças a Deus, isso também foi uma parte que a minha criação pegou muito, de dane-se o que estão falando de mim se não são pessoas decentes, né? Basta você olhar o tipo de pessoa que está te atacando. Ah, vem me chamar de feia, vem me chamar de gorda, vem me chamar de nariguda, vem me chamar de transfóbica, de racista, de nazista, disso e aquilo. Não importa. É só você entrar no perfil da pessoa que está te xingando e olhar. Se pessoas como vocês, como o Max, como o Laudelino viessem me xingar, aí sim eu ia ficar chateada. Aí sim eu ia entrar em crise existencial e repensar tudo que eu estou fazendo. Mas o tipo de pessoa que está se estressando comigo e que vem me atacar é justamente o tipo de pessoa da qual eu espero esse tipo de ataque. Então, o saldo que eu tiro de gente, quando eu falo de aborto, né? E esses dias eu postei um vídeo, teve um alcance muito bom, acho que foram, tipo, quase 2 milhões de visualizações só no Instagram, fora todos os outros perfis que repostaram também, onde eu falo justamente do fato de eu ser contra o aborto em caso de estupro, porque o bebê do estupro continua sendo tão digno de vida quanto qualquer outro bebê. E o que eu recebi de mensagem de gente falando, tomara que você seja estuprada, tomara que te peguem no meio da rua e você engravide, aí eu quero ver você não abortar. Eu tô acostumada com esse tipo de mensagem, porque, sinceramente, vindo de quem vem, para mim é só uma prova de que eu realmente estou falando as coisas certas. Se eu estou irritando esse grupo de pessoas a ponto de virem me desejar esse tipo de coisa no meu privado, é porque eu estou fazendo a coisa certa. Sabe? Já recebi ameaça de processo tanto de Sâmia Bonfim quanto de Amanda Vettorazzo, sabe? Desde o puro suco da esquerda até a tal da nova direita, da terceira via. Então, se é esse tipo de gente que eu estou estressando, que está vindo me ameaçar, que está vindo querer me calar a minha boca, então, sinceramente, está tudo certo. Eu estou fazendo tudo muito bem. Inclusive, eu fico chateada quando eu posto algum vídeo e ele não fura a minha bolha. Porque é sinal de que eu acabei me fechando. Eu gosto de furar a bolha. Apesar de atrair muita ofensa, é importante furar essa bolha. Porque eu falei, eu já fui feministinha, já tive minha fase ali entre os 12 e os 14. Eu só consegui sair porque alguém furou a bolha comigo, né? Então, sinceramente, para mim faz parte. Os ataques, eles são muito frequentes, eles são muito intensos. Eu já perdi conta, por exemplo, no TikTok várias vezes, porque o pessoal se junta para derrubar. Mas para mim faz parte e vindo de quem vem é até elogio. Muito bom. Maravilha. E uma coisa que você tocou que é muito importante, essa questão da formação e da criação das crianças e tal, o doutrinador dá muita atenção para esse tema da doutrinação, porque eles não fazem filhos. Eles precisam doutrinar as crianças dos conservadores, das pessoas que não estão envolvidas na política, não estão acompanhando, dos cristãos, porque eles não fazem filho. E se eles não fizerem esse tipo de doutrinação, como você viu, todo mundo vê, né, e sabe o que acontece, em apenas uma geração, 2 ali, você acaba com tudo. Acaba com a esquerda, acaba com tudo. Porque você não vai ter os propagadores. Então, essa é a pauta mais importante para eles. Você vê que eles estão destruindo a Disney, né? E o povo já percebeu. Todos os lançamentos de filme é um flop atrás do outro, né? O flop é o fracasso. Ao ponto que as pessoas não estão mais nem querendo acompanhar mais nada, porque as coisas estão perdendo sentido. Ontem nós tivemos o primeiro dia do Big Brother, né? E eu vi a notícia hoje dizendo que foi a mais baixa audiência desde a estreia, acho que há 20 e tantos anos atrás. Foi a pior estreia da história do Big Brother, né? E vem piorando há vários anos, né?
O que acontece? Realmente, a questão da Disney, por exemplo, cara, o último filme que prestou da Disney foi o da Família Madrigal. Que eu acho, eu esqueci o nome do filme, será que é Encanto? Eu não vou lembrar o nome do filme agora, mas é o da Família Madrigal, que é um filme bem legal, é uma família latina e não existe nada de demais na família. É uma avó viúva que cuidou dos filhos porque o marido morreu defendendo a família e O ela nome do teve que filme é criar... Encanto. É o Encanto, Encanto. né? E ela teve que criar os filhos sozinha, e os filhos cresceram, se casaram, tiveram os próprios filhos, agora as meninas mais novas estão procurando marido também. Então, foi o último filme decente que teve da Disney. Aquele Mundo Estranho não presta, o Elementos não presta, todos que vieram depois, sabe? Foi a última coisa decente que teve. E é triste você ver isso, né? Eu sempre falo, o Walt Disney está se revirando no túmulo. Mas tanto isso que você falou é verdade, que o doutrinador, essa é o principal foco da vida dele, que ontem mesmo eu estava conversando com a Paty Silva, do perfil Preta de Rodinhas, no Instagram, e ela é uma educadora, né? Ela trabalha em universidade e tudo mais, e ela bate muito nessa tecla do sistema educacional. E ela me mandou o Plano Nacional de Educação, que vai ser votado no final desse mês, em janeiro. E, cara, é assustador, tá? O plano de educação proposto pelo PT, ele foi barrado pelo Temer e ele foi barrado pelo Bolsonaro. Então, ele estaria 6 anos barrado. Só que agora, óbvio, ele vai para votação e eu, sinceramente, acho que ele vai passar. Porque eu não estou vendo nenhuma articulação parlamentar com relação a ele. Nada. Absolutamente nenhuma articulação parlamentar com relação a esse plano. E é um plano que, literalmente, o termo LGBTQIAPN+, é mencionado mais de 24 vezes no Plano Nacional de Educação. Então, é assim, eles sustentam uma tese de que os adolescentes LGBT têm uma evasão escolar maior porque eles são gays e eles não mostram nenhum dado que realmente prove esse discurso deles. E eles falam que as escolas vão ser transformadas em ambientes seguros, que nos Estados Unidos já é uma parada que existe há bastante tempo, eles chamam de safe space, que é praticamente um lugar onde você pode fazer propaganda gay a hora que você quiser. E eles falam sobre vamos combater desigualdades sociais e conscientizar os jovens sobre a emergência climática. Nós vamos transformar a escola num ambiente seguro para estudantes LGBTQIAPN+. E tem um trecho que eles falam assim, nós vamos combater os ataques contra as instituições educacionais premeditados e executados por jovens do sexo masculino e brancos que se sentem ameaçados por grupos minoritários. Ou seja, o Plano Nacional de Educação traçou um perfil criminal de assassinos escolares que nem a polícia já traçou. Nem a polícia no Brasil conseguiu traçar esse perfil, mas o Plano Nacional de Educação traçou. E o perfil é o adolescente menino branco. E isso está tudo no Plano Nacional de Educação que vai ser votado no final desse mês. E a gente não vê direita nenhuma, nenhum parlamentar falando disso. Absolutamente nenhum. Enquanto a esquerda está lá, editando o documento, aumentando as cláusulas, conseguindo apoio para passar. E se isso passar, ele é válido até 2034. São 10 anos de validade. De um plano educacional dizendo que as escolas precisam ser transformadas em ambientes seguros para a propaganda LGBT. Ou seja, sabe aquele cenário norte-americano que a gente vê de drag queens nas escolinhas primárias, lendo livrinhos sobre sexo para criancinha? E a gente olha aquilo e a gente pensa que não, isso aí é coisa americana é tudo doido. Isso aí está muito distante da gente. Né? O Brasil é um país conservador. Está muito longe da gente. Não está. Não está muito longe da gente. E com a aprovação desse plano, esse Plano Nacional de Educação, fica cada vez mais próximo. Porque ele está literalmente lá dizendo que a verba vai ser destinada justamente para garantir esse tipo de coisa, que esse tipo de coisa aconteça. Tem
um longuismo descarado descrito no plano, que eles vão financiar com verba pública ONGs para desenvolver pesquisas na área do gênero e da identidade sexual. O que isso quer dizer, né? É muito óbvio o que isso quer dizer. A gente já tem criança fazendo transição de sexo na USP. A gente já tem aquela moça daquele perfil do Instagram, Minha Criança Trans, que disse que tem uma filha que começou a transição sexual com 4 fucking anos de idade, que tá lá tirando foto com o Alckmin e liderando o bloco das crianças trans da parada LGBT de São Paulo, financiada com dinheiro público do governador. Então, assim, já tá avançado pra caramba. Já tem isso aqui no Brasil. Já existe. Inclusive, essa influenciadora do Minha Criança Trans é financiada pela Mind, tá? Agenciada pela Mind, a tal da empresa lá da Choquei e tudo mais. Então, assim, uma coisa extremamente conectada com a outra. Eles fizeram uma teia enorme. E essa teia tá jogada em cima do Brasil inteiro. Tudo muito bem entrelaçadinho. E para você desmanchar isso, não é uma coisa que um presidente vai fazer, que uma eleição vai resolver, que um projeto de lei vai sanar. Isso é coisa que vai levar 30, 40 anos para mais para a gente conseguir resolver. Porque foi o tempo que eles levaram para conseguir estipular. Eles estão planejando todas essas coisas há, no mínimo, 60, 70 anos. Tá? Então, não adianta a direita ficar nessa de querer uma canetada mágica que vai resolver tudo. Ah, é porque tem que tirar os caras lá de cima. Tudo bem, pode tirar os caras lá de cima. Mas a galera de baixo vai continuar a todo vapor. É algo que tem que ser mudado no seio da sociedade. Porque foi isso que eles fizeram. Antes de mexer em qualquer classe lá em cima, eles mexeram no seio da sociedade. E é por isso que a gente estava falando aqui no começo da importância de você, como pai, se posicionar na criação do teu filho, porque é aí que começa. Com eles, com a escola pública, com a escola em tempo integral, com os planos nacionais de educação, com o ECA, com tudo isso, com o Ministério da Educação, eles roubaram a educação dos filhos das pessoas. E eles transformaram esses filhos na Miriam Leitão, em toda essa galera. Eles transformaram esses filhos na mãe da criança trans. Eles transformaram esses filhos nos cantores de pop funk que fazem sucesso hoje no Brasil. Então, eles já conseguiram alterar o seio da sociedade para o benefício deles. Eles pegaram os nossos filhos. A partir do momento que você põe uma criança na escola, todos os dias, em tempo integral, principalmente, não que a escola em tempo normal não aconteça também, acontece demais, mas em tempo integral, pior ainda, e o Lula já deixou bem claro que quer expandir as escolas em tempo integral para quase todas esse ano, nesse mandato. Então, você põe o seu filho numa escola com professores comunistas, petistas, para esses professores roubarem a educação dos seus filhos de você, transformarem seus filhos em militantes, e daqui 10, 15, 20 anos, os seus filhos vão estar fazendo isso com os filhos dos outros. Então, é por isso que essa retomada da camada mais baixa, mais básica, a maior base da sociedade, é tão urgente. Muito mais urgente do que qualquer outra coisa. Mais urgente do que eleição, mais urgente do que presidente, mais urgente do que projeto de lei, mais urgente do que isso e aquilo. Você retomar a base, você ter os pais novamente preocupados e presentes na educação, numa educação conservadora e direita dos filhos, isso importa mais do que qualquer coisa. Porque uma vez que você tiver uma geração de crianças bem educadas, com valores decentes, essa geração de crianças não vai ter problema em conseguir tomar uma eleição, em ocupar todos os espaços, em se eleger para todo e cada carguinho e ocupar tudo. Mas enquanto a gente está na nossa geração, que a própria direita, às vezes, apoia discursos de esquerda, sem perceber, não tem como a gente chegar muito longe. Então, esse que devia ser o foco. Perfeito. Duda, a gente, conversando com você, né, e vendo você falar, uma coisa que, para mim, fica bastante claro, é que você tem uma virtude da resiliência, né?
de aguentar ali as dificuldades e continuar lutando. A gente tem um programa aqui no Te Atualizei que a gente chama de Papo de Família. O pessoal da família Te Atualizei manda mensagens para a gente. Ultimamente, eu tenho visto que as pessoas estão muito desanimadas. Acho que desde a eleição do Lula, né, principalmente depois do 8 de janeiro, acho que agora até reavivou essa história toda, né, com esse ato que teve agora, depois de um ano. E eu queria saber assim de você, o que você falaria para essas pessoas que, poxa, que estão desanimadas, estão desacreditadas, e acham que... Eu vejo muita gente falando isso, tá? Que o Brasil não tem mais jeito, para mim acabou, para mim não tem mais o que fazer, o PT venceu e é isso, sabe? O que você diria para essas pessoas? Olha, eu diria que, primeiro de tudo, o desânimo é justificável. A gente compreende o desânimo, né? Mas o desânimo não é justificativa para você assumir derrota. Todo período de uma nação é cíclico. Toda nação passa por períodos de ascensão e por períodos de queda. Toda nação. Hoje em dia, as nações dificilmente acabam, né? Não é mais como antigamente. Tipo, sei lá, na Roma e na Grécia Antiga, que precisava estar sempre em ascensão, porque se chegasse na queda, ia simplesmente sumir do mapa. Não, hoje em dia não é mais assim. Então, tudo bem, você pode se desanimar. Tá permitido ficar desanimado, galera. Tá liberado. A única coisa que você não pode é você assumir a derrota quando a derrota não veio, né? Porque quando o esquerdista estava enfrentando a ponta da carabina no regime militar, eles não assumiram derrota nenhuma. E eles tinham todos os motivos para assumir. Eles ficaram desanimados? Óbvio. Óbvio que eles ficaram desanimados. Mas eles não assumiram derrota nenhuma. Eles mudaram a estratégia. E hoje em dia eles estão aí, né? Enchendo o nosso saco de todas as formas possíveis. E a gente devia fazer exatamente o que eles fizeram. Não desanimar. Só parar para analisar o cenário e mudar a estratégia para alguma que realmente seja eficiente e que nos traga o mínimo de baixas possível, né? Você não precisa sair colocando o teu pescoço para jogo por aí, mas você não precisa parar de agir. Você só precisa agir com inteligência e de forma a você não perder justamente os seus meios de ação. Então, assim, duas coisas me irritam muito. O discurso derrotista do acabou, vai todo mundo morrer, e o discurso muito otimista de não, porque se uma coisa acontecer, o Brasil está salvo. Se uma pessoa se eleger, o Brasil está salvo. Se uma pessoa perder o poder, o Brasil está salvo. Não, também não é assim. A gente não está numa situação que nos permita nem ser positivo demais e nem ser derrotista demais. Porque essa história do acabou, não tem mais o que fazer, porra, os esquerdistas ficam terrivelmente felizes quando eles veem a direita falando essas coisas. Eles pensam que legal, a gente atingiu o nosso objetivo. Eles estão achando que não tem mais nada que eles possam fazer e vão largar a toalha, vão facilitar a nossa vida. A mesma pessoa que diz que acabou, não tem mais nada que eu possa fazer, não para de acompanhar. Continua esperando a próxima notícia. Então, no fundo, ela não acredita que acabou. Ela só está frustrada e ela quer verbalizar essa frustração de uma forma dramática. É simples, é assim que eu enxergo. É uma frustração sendo expressa com muito drama. Muito drama, tá? Então, não adianta você querer ser a galera dos 72 horas que, se acontecer tal coisa, o país está salvo e vai ficar todo mundo feliz e o PT vai sumir. Não, nunca vai sumir. É uma briga eterna. Tanto para eles quanto para a gente. Eles vão estar eternamente lutando contra a gente e a gente vai estar eternamente lutando contra eles. Eles já aceitaram esse fato. A direita fica nessa, achando que em algum momento vai haver uma paz absoluta e eles nunca mais vão voltar e a gente nunca mais vai ter que se preocupar com nada. É absurdo, isso não existe. A gente tem que estar sempre vigilante, eterna vigilância. É isso. Então, o desânimo ele é completamente justificável. A situação do Brasil é terrível. É terrível. É deprimente mesmo. Você vê o ponto em que a gente chegou. Não só juridicamente, não só politicamente, culturalmente também. É terrível. Mas reconhecer o quão terrível é a situação
deveria ser justamente o nosso principal combustível para trabalhar, para reverter, para mudar. Nossa, como assim isso tá esse absurdo? Vamos resolver. Sabe? Quando você vê que a tua casa tá uma zona, o que você faz? Você continua amontoando lixo em cima de lixo ou você pega um aspirador e limpa tudo? Você pega o aspirador. A não ser que você tenha algum problema mental e vire um acumulador compulsivo. Então, gente normal pega o aspirador e limpa, faz uma faxina, passa um rodo, joga uma água no chão. É isso que a gente devia fazer. A gente está vendo que a situação está péssima, terrível, escabrosa. Isso devia ser o nosso principal combustível. Nossa, tem gente morrendo na cadeia sem ter feito crime nenhum, tem gente deportada, tem gente isolada em outros países. Pô, agora é a hora da gente ficar com raiva. Agora é a hora da gente realmente trabalhar para mudar. Não adianta só estar do lado de cá quando a situação é favorável para a gente. E a partir do momento em que a situação deixa de ser favorável, você lava suas mãos, pica a sua mula e fala que não tem nada que você possa fazer. Aí é fácil. Você pescar em aquário, né? Você querer fazer só quando tá bom para você. O que faz com que a situação esteja boa para a gente, em algum momento, é que a gente não pare de lutar por isso, mesmo quando tá péssimo. Então é isso que eu diria, basicamente. As pessoas podem se frustrar. Eu me frustro muito, muitas vezes. Tem dias que eu falo, quer saber? Hoje eu quero ser uma imbecil. Hoje eu não quero saber de nada. Hoje eu só quero assistir sitcoms idiotas com barulho de risadinha no fundo e não quero pensar em política nenhuma. Eu desligo meu celular, eu ponho uma série da TV e é isso que eu faço. Tem dias que eu desanimo também. Só que no dia seguinte eu cato meu celular de novo, vejo o que eu perdi, coloco os temas em dia e continuo fazendo o que tem que ser feito. Porque é isso que gente adulta faz. A pessoa faz o que tem que ser feito. Não fica nessa do, ai, tô desanimadinho, não vou fazer nada. Aí é demais também, né? Não tem como falar que as coisas precisam mudar, ao mesmo tempo que você diz que nada pode mudar. A responsabilidade é de cada um. Não é só do parlamentar que foi eleito com mais de 1 milhão de votos. Não é só do cara que era candidato à presidência. Não é só do juiz, não é só do ministro. A responsabilidade é de todo e cada indivíduo no país. É isso que cidadania significa, é você exercer o seu papel de cidadão. Cada um tem um papel. A partir do momento em que você diz que não adianta, não tem nada que a gente possa fazer, você abre mão de exercer o teu papel, você abre mão do teu dever e do teu direito. Então, tudo bem, quer desanimar, desanima. Mas o fato de você estar desanimado não significa que você tem que parar de agir. Haja desanimado mesmo. Haja com medo mesmo. Mas não importa. A ação não pode parar. Porque se parar, aí sim vai chegar num ponto em que vai ser irreversível. E aí a gente cairia num ponto como, por exemplo, numa Cuba ou numa Venezuela, que não importa quem tem que se meter internacionalmente, nada muda. Aí sim. Só que a gente está bem longe desse ponto ainda. Ô, Duda, ó. O aspirador de pó tá aqui do lado. Perfeito, olha só, perfeito. Eu falo para todo mundo que o pessoal da desistência, né? Fala assim, olha, por volta do ano 700, os mouros invadiram Portugal, tomaram Portugal. Então, durante 700 anos, os portugueses, o que eles fizeram? Estavam ocupados, perderam a guerra. O que eles fizeram? Eles cuidaram da formação dos filhos, do entorno da família e da cultura. Então, como eles cuidavam muito bem disso, da cultura, através do que estava ao alcance de cada um, naquela época não tinha rede social, né? Então, ele falou, olha, eu vou cuidar aqui muito bem do meu filho, da minha família, aqui do meu povoado e tal. Então, os anos foram passando, e a sociedade portuguesa não se modificou. Continuou com as suas tradições, com a sua comida, com a sua cultura, com a sua religião. Geração após geração, eles iam continuando resistindo, né, a nível individual, no núcleo ali da família, cada um fazendo o mínimo. E durante esses 700 anos, eles foram tomando cada palmo do terreno de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ou seja, não tinha tic-tac, não tinha 72 horas, não tinha nada disso. Você tinha a realidade ali na cara de todo mundo. E o que você tinha que fazer? Cuide da sua vida, cuide da sua família,
cuide do seu entorno. Não adianta você estar na internet fazendo vídeo para o mundo e no quarto do lado teu filho está vendo Felipe Neto. Não adianta, né? Você tem que cuidar do que está pertinho de você. Esse é o grande recado que eu acho que está saindo, se extraindo aí das palavras que você disse, que realmente cuide dos seus, cuide do seu entorno, cuide da sua família, que a soma de todo mundo, a Duda cuida da casa dela, o Max cuida da dela, eu cuido da minha. Essa soma deixa a gente mais forte, né? E a gente Sim. ficando mais forte, a luta é cada vez mais difícil para eles. Exatamente. Perfeito, Laudelino. Se as pessoas começarem a se preocupar cada uma com a própria família, talvez demore até menos do que a gente imagina. Se as pessoas começarem a se preocupar mesmo. Porque o tal do lema não é Deus, pátria, família e liberdade? Pois é. A maioria das pessoas esquece da parte da família. Falam muito de Deus, falam muito de pátria e falam muito sobre liberdade, mas esquecem da própria família. Abrem mão de prestar atenção no que os filhos fazem, abrem mão de conversar sobre essas coisas com os irmãos. Não tem como você parar com isso. A família, na verdade, eu diria que, depois de Deus, é o mais importante dos 4 que a gente cita. Sim. Então, toda sociedade que cai em ruína, todo país que entra na merda, é porque as suas estruturas familiares estão decaindo. Se a gente permitir isso no Brasil, aí sim a coisa fica difícil. Então, sinceramente, mais efetivo do que qualquer voto que você possa dar para qualquer candidato na sua vida é você prestar atenção no que está sendo passado para o teu filho. E ensinar para ele que certo é certo e errado é errado, não importa o que o professor diga. É isso aí. Sem família não tem pátria, né? Se o país está mal é porque as famílias estão mal. Eu costumo brincar com as pessoas. O político ele não veio de Marte, né? Não veio de outro lugar. Não, ele veio das famílias brasileiras. Se temos políticos ruins, é porque eles foram mal formados. Temos famílias com problemas. Então, para mim, a grande mudança do país é exatamente isso que você falou, Dudu. Começar pelas famílias. Cada um buscando primeiro se formar e formar sua própria família. Aí sim a gente vai ter uma geração melhor e dessas famílias vão sair bons advogados, vão sair bons médicos, vão sair bons professores, vão sair bons políticos. Aí sim a gente tem um país melhor. Duda, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Pode Atualizar. Foi um prazer, passou voando aqui, quando eu vi, já passou uma hora. Passou muito rápido. Muito obrigado. Muito rápido mesmo. Eu estou muito feliz pelo convite, viu, pessoal? Podem contar comigo sempre que vocês precisarem. Adoro todos vocês. E é sempre uma alegria participar. Eu sempre me divirto pra caramba. Maravilha. Lau, obrigado pela companhia. Obrigado, Max. Obrigado, Duda. Família, aproveita a entrevista, porque tem muita informação relevante e importante. É isso aí. Duda, para quem quiser te encontrar, fala aí um pouquinho da sua rede. Eduarda Campopiano em todos os lugares. Instagram, Twitter e YouTube. Meu YouTube tá meio paradão, mas se tudo der certo esse ano eu retomo ele. Então, se você já quiser deixar a sua inscrição lá, pode deixar também. O meu foco é no meu Instagram, por enquanto. Então, Eduarda Campopiano, igual tá escrito aqui embaixo, em todos os lugares. Maravilha. Maravilha. Família, muito obrigado a todo mundo que está assistindo aqui, pessoal que está assistindo até o finalzinho. Um abraço especial para vocês. Deus abençoe a cada um de vocês e as suas famílias. E a gente se vê no próximo Pode Atualizar. Tchau, tchau, gente.